Norris está proibido de falar sobre questões do regulamento. Nós temos também aqui questão de André Stella na Ferrari, Lewis Hamilton falando sobre algumas questões da equipe vermelha, além também de WEC, tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos para um vídeo tradicional de notícias. Eu não estou em casa, por isso não estou aparecendo, mas vamos lá então, começando com o WEC. Isso porque a Peugeot anunciou planos para homologar um novo carro para o campeonato de 2027, garantindo inclusive a participação até 2029 com o regulamento estável, o regulamento que o ano passado, se não me engano, foi falado como estável, e aí até a Ferrari também garantiu a participação. O detalhe é, eles já esgotaram, no caso da Peugeot, todas as opções de atualização do seu modelo atual, que é o Joker Evo, então o novo protótipo vai ser homologado do zero, mas vai reaproveitar alguns componentes bem-sucedidos da versão atual para poder economizar recursos e também tempo de desenvolvimento. O objetivo estratégico é figurar consistentemente entre os 4 melhores, principalmente nas 24 horas de Le Mans. Então a ideia é ser uma das principais equipes. A Peugeot, que começou com aquele carro sem asa, né, aquele carro que chamava bastante atenção, depois não deu tanto certo, foram colocando asa, aquela coisa toda. Não é necessariamente um grande carro, mas ainda assim é uma marca importante e o WEC vai querer a manutenção das marcas importantes com certeza. Então vamos ver se vai dar certo. Torço para que a Peugeot consiga ter uma boa estadia no WEC, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu com a Lamborghini, que acabou fazendo um carro ruim e depois saiu. A Lamborghini não tem tradição, né? A Lamborghini, ela fica num entra e sai das categorias, mas a Peugeot tomara que não saia, que a gente mantenha um bom número de hipercarros no WEC. Me fala aí se você acompanha e se você torce para a Peugeot no campeonato de Endurance. Vamos falar agora sobre Fórmula E, isso porque o Gen 4 foi apresentado ao mundo e o timing não poderia ser melhor. No momento em que a Fórmula 1 está sendo massacrada por todos os lados por conta da questão elétrica, a Fórmula E mostra que, por mais que tenha essa questão, né, de ser 100% elétrico, ainda assim chama a atenção do público. Por quê? Um carro de 600 kW de potência com uma velocidade máxima de 335 km por hora vai correr tanto no seco quanto no molhado, mas o mais interessante é que a própria Fórmula E está falando que esse carro vai chegar próximo de um Fórmula 1 e já deve ser mais rápido que um Fórmula 2 e que um Super Fórmula. Então, a segunda categoria que a gente olharia agora quando falamos de campeonatos de Fórmula seria a Fórmula E. Esse é o detalhe. A Fórmula E está se colocando numa posição em que vai começar a migrar dos circuitos urbanos para os circuitos permanentes, principalmente os de grau 2 da FIA, lembrando que grau 1 são os da Fórmula 1 e obviamente a Fórmula E também pode utilizar, né? As outras categorias podem utilizar, mas grau 1 é o necessário para estar na Fórmula 1. Grau 2 então são bons circuitos, boas pistas que estão num nível de infraestrutura boa e que a FIA reconhece, então a Fórmula E já deve migrar também para essas pistas. O lado negativo desse carro é que sem o piloto ele já pesa aí na casa dos 954 quilos, então com o piloto ele passa de 1 tonelada. É um carro muito pesado, mas ainda assim é um carro interessante, ele tá ficando maior, né, conforme vai passando o tempo, é natural. O interessante é que você vai ter uma corrida de carro elétrico que pelo visto vai ser mais natural do que esses carros de Fórmula 1 que nós estamos tendo em 2026. Isso é que chama atenção. Quando a própria Fórmula E, o CEO da Fórmula E vem a público falar que a Fórmula 1 errou, você já entende que a situação realmente ficou feia. Mas enfim, nós veremos esse carro na pista em competição no final de 2026. Por enquanto, isso são somente testes, né, que nem as imagens que vocês viram aí na sua tela. Vamos ver o que acontece e qual a sua expectativa para a Fórmula E em 2026. Eu pretendo assistir com esses novos carros, ver esses carros mais rápidos, e me gera uma certa curiosidade. Voltando para a Fórmula 1, nós temos uma situação curiosa. Tá rolando muita coisa ali na Itália, né? Dentre rumores aí que eu não vou entrar aqui muito no assunto de piloto de Fórmula 1 envolvido com prostituição, droga, etc. Nós temos também as autoridades fiscais italianas iniciando uma investigação rigorosa sobre pilotos e equipes de Fórmula 1 para cobrar retroativamente
impostos sobre os rendimentos gerados em corridas realizadas nos últimos anos. O foco está nos altos salários da categoria e o que seria ali a receita da Itália está exigindo as declarações fiscais e também acesso a contratos de patrocínio, mudando a postura anterior, que era feita de forma inconsistente na lei tributária para atletas estrangeiros. Então essa medida pode resultar sim em consequências financeiras um pouco severas, né? Porque querendo ou não é retroativo, não é uma coisa que vai começar esse ano, não. É retroativo, o que é curioso, e aí devem vir também algumas multas substanciais e possíveis acusações até criminais, dependendo se os valores ultrapassarem os 50 mil euros. O que, convenhamos, para equipes e pilotos de Fórmula 1, esse valor sobe consideravelmente, por mais que seja somente em cima do ganho com as corridas, mas você deve passar tranquilamente, tá? Então, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, como a Fórmula 1 vai se livrar de possíveis problemas com o fisco italiano, mas é uma situação, convenhamos, desnecessária, né? Você poderia simplesmente falar, olha, a partir desse ano nós vamos cobrar um imposto X. Beleza, mas não, os caras querem retroativamente ali só para criar dor de cabeça mesmo. Permanecendo na Itália, nós vamos aqui de Lewis Hamilton. Isso porque, aparentemente, tanto o chefe da equipe, Frederic Vasseur, quanto Lewis Hamilton estão de acordo que há um déficit de velocidade e gerenciamento de energia no SF26 quando comparado à Mercedes. E, na verdade, esse consenso está para todo mundo, né? Nós conseguimos ver isso através da telemetria. Para tentar solucionar ou mitigar essas falhas no motor, eles estão planejando utilizar um dia de filmagens em Monza, que na verdade já estava sendo preparado esses dias, né? E se eles não estão na pista hoje, devem estar aí amanhã, nos próximos dias, e vão utilizar esses testes para uma otimização de pacote, inclusive com já o novo pacote completo que vai para Miami, que deve mexer em mais da metade do carro de acordo com a própria Ferrari. Então há um consenso ali do Lewis Hamilton, há um consenso com o chefe, com a equipe e também entre fãs e especialistas que a Ferrari tem esse déficit e ela precisa melhorar tanto o seu chassi, que pelo visto é o melhor da Fórmula 1 atual, mas também o seu motor. O motor é onde está o grande problema para a Ferrari, cerca aí de 8 décimos atrás da Mercedes. É um mundo de diferença e nós estamos vendo esse mundo de diferença nas corridas tranquilamente. Me fala se você acredita que a Ferrari vai conseguir ou não chegar na Mercedes com o ADO, né? O ADO vai ficar para um outro vídeo, essa discussão do ADO a gente fala em uma outra oportunidade. Partindo para a McLaren, o André Stella, chefe da equipe, descartou e também minimizou os rumores sobre uma possível ida à Ferrari, né? Um retorno, no caso, à Ferrari. Ele tratou a especulação com bom humor, falou sobre a proteção da cultura saudável da sua equipe. Os boatos ganharam muita força com a contratação do Gianpiero Lambiase, mas a princípio o Stella permanece intacto na McLaren. Ele que tem contrato ali na McLaren, se não me engano, até 28 também. E ele permanece tranquilo na McLaren. O Lambiase, inclusive, vai responder ao André Stella. Então não há nada de momento de uma transferência do Stella para a Ferrari, por mais que os rumores tenham ficado muito fortes. Vamos aguardar também cenas dos próximos capítulos para ver se isso é verdade ou se é só conversinha do Stella querendo tirar o foco de cima dele no momento. Continuando a nossa sessão McLaren, nós temos Lando Norris falando sobre o desenvolvimento. Inclusive, ele acredita que a equipe vai conseguir se recuperar para brigar com a Mercedes. E isso não é só ele que fala, não. Nós já vimos, se não me engano, o Stella também falando sobre isso na Mercedes, na McLaren, que eles devem conseguir brigar com a Mercedes ainda em 2026. E o Lando Norris confirma, eles não estão mudando o foco para 2027, eles vão sim trabalhar em 2026 tranquilamente. 2026 é o ano em que a McLaren acredita que pode ainda recuperar terreno e quem sabe brigar pelo campeonato de construtores. Como falei numa outra oportunidade, seria muito bom. Eu gosto da ideia de você ter mais de uma equipe brigando pela ponta ali, Mercedes, McLaren, quem sabe a Ferrari chegando junto, seria muito, muito bom mesmo para o campeonato. Então torço para que seja verdade, mas em contrapartida nós temos uma notícia ruim sobre a McLaren, que é o seguinte: aparentemente o Lando Norris está sendo impedido pela assessoria de imprensa de comentar negativamente sobre as regras e também sobre falar das polêmicas envolvendo Max Verstappen e George Russell. O que significa que aquela blindagem, né, que já vem rolando há algum tempo, lembra que estava rolando um papinho de se falar mal do regulamento
vai ter punição, aquela coisa toda? Pois é, talvez esteja rolando isso mesmo nos bastidores com mais força. E por que está sendo dito isso? Porque um repórter do Race Fans fez a pergunta ao Lando Norris, o Lando Norris deu uma esquivada, aí chegou uma mensagem no celular do Norris e ele então mudou totalmente de assunto, mesmo com o jornalista forçando mais ali para ele responder. E aí quando forçou, veio um pessoal da Fórmula 1 ou da McLaren, ele não especificou ali, falando, ó, encerrou. Então não pode falar mais sobre o regulamento, não pode falar negativamente sobre o regulamento 26, nada que nos surpreenda, né? A Fórmula 1 já tá nesse caminho há algum tempo de ficar colocando uma mordaça nos seus pilotos. Não é uma novidade, isso já acontecia em outras décadas, mas está ficando um pouquinho mais forte nos últimos anos. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, entrar nos nossos parceiros aí, que nós temos camisetas na Paddock BR com o cupom Ressaca Motor, nós temos Evo Design com capacetes, cockpits e volantes para vocês do seu piloto favorito com o cupom Ressaca, Instant Gaming com jogos e gift cards em promoção e Amorim Global também com assistência jurídica internacional. Um grande abraço, valeu e falou!